Ana Amélia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. Eliana, eu só precisava saber exatamente o tempo que eu tenho. 15 minutos. Então tá bom. Então tá tranquilo. Tá. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, feito através da Laís. Eu falei, Laís, pelo amor de Deus, eu só tenho dúvidas sobre esse tema, né? Que eu tenho conversado muito com ela, porque eu atendo algumas entidades sem fins lucrativos, né? E aí ela falou, não, pode ir, você tem experiência em direito do trabalho, você vai contribuir sim. E aí, ouvindo todas essas questões levantadas, eu peguei o finalzinho da Laís e agora a Paula e a Regina, eu acho que realmente eu posso dar alguns toques importantes, mas mais direcionado ao direito do trabalho, né? Como a Paula falou, eu tenho um livro, que foi minha tese de doutorado, que chama Direito do Trabalho no Terceiro Setor, mas que eu e está super desatualizado, tá, gente? Porque a editora me pediu para atualizar e a vida vai correndo, e eu, infelizmente, hoje, ouvindo vocês aqui, até me animei, de repente, de atualizar o livro. Falei, poxa, podia ir pegar umas férias e tentar atualizar esse livro, que eu acho que é uma área muito carente, né, por explicações, legislações, eu acho que me animei aqui. E esse livro, eu brinco que eu acho que a única coisa que não está desatualizada é o surgimento do terceiro setor. Porque eu tinha a minha ideia de escrever essa tese foi que o professor Paulo Sérgio João, que é um professor de Direito do Trabalho da PUC, e também da GV, ele precisava dar uma aula sobre o terceiro setor, isso foi, acho que antes de 2000, ou em 2000, e falou, Amélia, você pode preparar essa aula e dar para mim? Eu falei, Paulo, eu não tenho ideia o que é terceiro setor. Aí ele falou, eu também não tenho muito, não. 2000 não, 2000. Mas entra na internet, você vai achar alguma coisa, ver o que você consegue. E eu entrei, para mim era um mundo novo, né? Nunca tinha ouvido falar, ou muito de longe, e comecei a tirar ali alguns elementos de direito do trabalho, e todos complicadores, né? Para o direito do trabalho, mas explicar um pouco o que era e tal. E aí, o Paulo Sérgio era meu orientador, e aí eu falei, poxa, eu acho que se eu vincular direito do trabalho até a sustentabilidade do terceiro setor, por alguns serviços que hoje, de cotas, que as empresas são obrigadas, eu posso criar aí uma tese, né? Fui me aprofundando, mas era gozado porque eu não conseguia escrever a tese, porque eu não entendia por que surgiu o terceiro setor. E sabe quando alguma coisa está te travando? E aí eu assisti uma palestra do professor José Eduardo Faria, professor de Sociologia do Trabalho, né, da São Francisco, da Faculdade de Direito da USP, e aí ele me fez o link, né, quando ele explicou o que acontecia com a legislação no país pela globalização, né, pela possibilidade da empresa fechar, a empresa metalúrgica fechar aqui no Brasil para comprar os produtos da China, por questão de legislação diferenciada da China, regime da China e democracia do Brasil, enfim, ele esclareceu para mim. Então, eu adoro esse capítulo do meu livro, que é Surgimento do Terceiro Setor, que hoje, com o recolhimento dos recursos, né, o recolhimento dos recursos estatais na área social, o quanto foi importante a sociedade civil se organizar para que eu chamo manter, ou tentar manter um equilíbrio na sociedade civil, né? Hoje eu sei o terceiro setor, e a Regina está aí para confirmar isso, pelo depoimento dela, pela capacidade aí dela de organização, o terceiro setor eu entendo como um dos elementos que possibilita o equilíbrio na sociedade civil. Do que vocês falaram, o que eu posso, acho que, contribuir é o seguinte: a Justiça do Trabalho não tem a mínima sensibilidade com o terceiro setor, tá? É um empregador como qualquer outro. E hoje menos, mas para ainda a maioria dos juízes trabalhistas, empregador é meio um sinal pejorativo, né? Significa exploração, e até exploração pode até pensar que no regime capitalista não tem jeito, tem a mais-valia, mas todo empregador para eles é um mau empregador até prova em contrário, né? Então você já parte culpado.
Então, você tem que provar, primeiro você tem que provar pela defesa que você tem argumentos suficientes para ele deixar você fazer prova de que aquilo não aconteceu, né? Então, o empregador realmente, hoje menos, tá, gente? Quando eu tenho 40 anos de formada, quando eu comecei a advogar era muito pior. Hoje, bem menos, acho que tem juízes que têm percebido que tem empregadores e empregadores, como tem tudo em todas as áreas, mas ele já começa no prejuízo, né? Então, precisa de muito esforço realmente para provar a sua idoneidade com relação ao direito do trabalho. E quando eu falo isso para vocês, eu lembro de um julgamento que eu assisti no Tribunal Regional do Trabalho aqui em São Paulo, isso deve ter uns 4, 5 anos, eu estava lá esperando a minha vez para sustentar, e chamaram o Grêmio da Politécnica, da Escola de Engenharia da USP. Eu não sei se vocês sabem, o Grêmio da Politécnica, ele mantém uma escola de idiomas. Como é que é mantida essa escola de idiomas? Outros alunos, todos da USP, que estão lá no campo universitário, querem tirar uma grana, querem receber um pouco, sabem muito bem alguma língua, né? Vão lá, se inscrevem e dão aulas, né? No tempo que eles quiserem, eles recebem X por hora, né? Esse Grêmio, então, mantém essa escolinha de línguas e cobra pouquíssimo dos alunos, alguns não cobram nada, né? E isso existe há anos, né? E quando eu vejo, o Ministério Público do Trabalho autuou o Grêmio por falta de registro dos professores de línguas, né? E isso ele não teve acordo, porque eles queriam que registrasse todos os alunos que davam aula, etc., enfim, regularizasse como pelo menos uma entidade sem fins lucrativos com relação aos registros. Eles não fizeram acordo, não fizeram TAC, abriu-se uma ação civil pública, e por acaso eu estava assistindo o julgamento da ação civil pública, né? E quando o relator fez a sua sugestão de voto, né, condenando o Grêmio aos registros, às multas, a advogada quase caiu, quase desmaiou, eu tive que ir lá ajudar a senhora a ficar de pé, né, porque ela não acreditou naquilo, né, porque, e o juiz do trabalho ele tem um problema sério, como todos, o juiz do trabalho não vive dia a dia da vida, da realidade, ele nunca teve uma empresa, né. Alguns que foram advogados antes para empresas ou para trabalhadores, eles têm um pouco mais de noção o que é ter um negócio, como gerir um negócio, o que significa tudo isso. Mas a maioria não tem, né? Então, eu dou esse exemplo para vocês perceberem que a Justiça do Trabalho não se sensibiliza pelo trabalho social de uma entidade de terceiro setor. Eu assessoro algumas, né, e entre elas, pelo menos uma teve não diria uma perseguição, mas uma atuação muito forte do Ministério do Trabalho, que, ao final, não teve jeito, ela teve que contratar todos os seus monitores, digamos assim, como empregados, né? A única boa notícia que eu posso dar para vocês é que saiu agora uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª região, que é o estado de Goiás, que foi o seguinte, foi uma voluntária de uma entidade de terceiro setor, que ela tinha o mesmo sobrenome que o presidente da associação, ela foi condenada a pagar as dívidas trabalhistas dessa entidade, né? E a decisão, ela fala o seguinte, porque para o direito do trabalho, o fato de uma empresa estar insolvente, o que é para o juiz do trabalho ou para a justiça do trabalho a insolvência? Deixar de pagar salários, deixar de pagar férias, deixar de pagar 13º, né? Quer dizer, deixar de pagar hora extra, né? Já pode ser considerado uma insolvência. O sócio dessa empresa, ele é automaticamente incluído no polo passivo como responsável, né? Existe a desconsideração da personalidade jurídica, que é todo um procedimento jurídico para se provar que realmente o sócio, o patrimônio do sócio, está misturado com o patrimônio da empresa, né? Mas para o direito do trabalho, muitos juízes entendem que não precisa disso.
é automático, é o que eles chamam da tese maior, o menor da desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, a empresa está devendo um salário, ela não tem dinheiro para pagar, automaticamente os sócios são responsáveis. E essa decisão de Goiás foi interessante, porque foi muito boa para o terceiro setor no seguinte sentido: o tribunal fala o seguinte: olha, o terceiro setor não tem lucro, né? Então não tem como necessariamente os associados da entidade eles se misturarem com algum lucro, porque não tem esse lucro. Então aí precisa ter sim o processo de desconsideração da personalidade jurídica, o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica. Pelo menos deu a essa pessoa a possibilidade dela mostrar que o patrimônio dela não tinha nada a ver com o patrimônio. Ela tinha uma procuração também, parece, dessa entidade, ela não tinha nada a ver com o patrimônio da entidade, ou não tinha nada a ver, ela não tinha se aproveitado dessa entidade e por isso a entidade estava insolvente. Então, isso foi a primeira vez, eu fiz questão de trazer aqui hoje, porque foi a primeira vez que eu vi uma decisão com mais sensibilidade para as entidades do terceiro setor. O que vocês falaram aí com remuneração ao dirigente, e a Eliane começou falando, eu vivi esse tempo da Eliane, né? Não tinha como um associado de uma entidade trabalhar para a entidade, né? Para poder receber alguma coisa e se sustentar trabalhando para aquela entidade, né? Para ele trabalhar, quantas vezes eu dei essa consultoria para essa pessoa trabalhar para a entidade, ela tinha que deixar de ser sócia, né, associado, montar uma empresa e prestar serviços. E os associados não podiam ter nenhuma relação de parentesco com essas pessoas. Quer dizer, você tinha ideia de um trabalho, tinha ideia de uma entidade do terceiro setor para fazer um trabalho importante para a sociedade, mas você não podia trabalhar nela diretamente como associado, né? Aí, depois de muito tempo, eu não lembro a data, vocês todos aí devem lembrar, mas que saiu numa medida provisória que não tinha nada a ver com o terceiro setor, lá um parágrafo falando que o dirigente e empregado poderia ter salário e ser remunerado pela entidade do terceiro setor, que já foi um alívio, mas tinha que ser empregado, né? Então, não resolvia o problema dos associados e que veio resolver agora com 2014, quando eu conversei aí com a Laís, ela me deu esses toques, para mim abriu outro panorama na vida. Então, vocês estão reclamando, gente, já foi muito pior, tá? Vocês já andaram muito para frente e já caminharam muito, então essa luta de vocês está valendo a pena sim, né? Porque a gente teve um quadro muito, muito sem solução, sem saídas, né? Uma coisa bem complicada. Então, é só para animá-los que está melhor do que foi, né? E tem duas questões que eu gostaria de falar com vocês, que eu acho que são relevantes para o terceiro setor e bem complicadas, que é a participação dos lucros ou resultado dos trabalhadores das empresas, né? O chamado PLR. Eu estudo muito isso, no meu livro eu falo muito sobre o PLR, porque eu acho que seria algo essencial para as entidades do terceiro setor, mas para os seus empregados, né? Porque, sem dúvida nenhuma, o PLR que nós estamos falando aqui é o PLR de 2000, é o PLR que pode ser pago para empregados, tá? E nós nos deparamos, eu me deparo muitas vezes, com entidades que querem pagar lucros para dirigentes. Aí não tem jeito, né? Eu acho que para pagar uma remuneração para o dirigente, todos dentro daqueles tetos que a lei aí de 2014 estipula, ok, mas para pagar lucro para o dirigente do terceiro setor, eu não vejo saída. Mas eu estou falando pagar PLR para o trabalhador. Por que seria importante isso? Porque você pode pagar para o trabalhador um salário menor e poderia, né, pagar um salário menor e pagar um PLR bom que compensaria esse salário. Por que o PLR é mais vantajoso que o salário? Porque ele não tem encargos trabalhistas. O PLR hoje pode ser pago em 4 parcelas do ano, ele tem metas, né, para cumprir, só que ele não tem encargos trabalhistas. Eu vou dar um exemplo mais concreto para vocês, para quem me entende direito. Eu já fui presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo.
e nós tínhamos muitos sócios dessa associação, sem fins lucrativos, que deviam anuidades para essa associação. Os trabalhadores, eram só 3 na época, vieram, falaram, doutora, se nós conseguirmos cobrar estas contribuições antigas, nós podemos ter uma participação dessas cobranças? Era exatamente isso, né? Poderia estipular, olha, quem conseguir X de valor nas cobranças dos associados inativos ou inadimplentes, eu vou dar tanto por cento, a associação dá tanto por cento de prêmio, né? Eu não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Por uma questão tributária. Eu vou perder a minha isenção tributária. Então, essa relação entre pagar participação nos resultados para os trabalhadores de entidades sem fins lucrativos com a questão tributária, no meu ponto de vista, ainda não é passível, não é tranquila e é arriscada. E eu acho que isso não tem muito sentido. A atual reforma, no ano passado, foi reformada a lei do PLR, porque antes dessa reforma da lei, a entidade do terceiro setor, ela poderia pagar um PLR do ponto de vista trabalhista. Ela não era obrigada como empresa. Tá? Do ponto de vista trabalhista, ela podia, como a empregadora doméstica, também podia optar por pagar esse PLR para sua empregada doméstica. Hoje, ela já é autorizada, hoje ela já é mais forte essa possibilidade na atual lei, que a entidade sem fins lucrativos possa pagar o PLR. Então, do ponto de vista trabalhista, aos empregados não tem problema nenhum a entidade sem fins lucrativos pagar este PLR para os seus empregados. Mas, do ponto da receita, existe aí um risco, né? O que já não existe para pagar o dirigente, o sócio dirigente da entidade, não tem mais esse risco. Mas na receita existe o risco de perder a imunidade. Por quê? Porque o Código Tributário Nacional, ele fala no artigo 14, que a entidade sem fins lucrativos, para ela manter esse status, ou seja, a isenção, ela não pode distribuir qualquer parcela a título de lucro ou participação de resultado aos seus sócios, empregados, a ninguém passar na porta. Né? Quando no meu livro eu estudo o PLR, eu comparo que o PLR da CLT, o PLR ligado ao empregado, não tem esse sentido do PLR que está no Código Tributário Nacional. O que o Código Tributário Nacional está falando é a participação de lucros de acionistas ou de dirigentes de SA. Tanto que não existia a lei do PLR é de 2000. Né? O que o Código Tributário Nacional está regulamentando é esta participação do acionista e do administrador de SA. E por que não tem nada a ver com o PLR da entidade sem fins lucrativos? A lei do PLR permite que a empresa que vai fazer uma declaração de renda no lucro real, ela pegue o que ela pagou de PLR para os seus empregados e desconte do valor que ela vai pagar de tributo. Ou seja, se é um valor que você pode descontar do que você vai pagar de tributo, ela não é um lucro, porque o lucro você não desconta do que você vai pagar de tributo. Então, essa, para mim e para vários doutrinadores, é a maior prova que o PLR da lei da CLT, ligado aos trabalhadores, não é essa participação em lucro que o Código Tributário Nacional prevê. Então, de todos os doutrinadores da época que eu pesquisei, apenas o ministro Almir Pazianotto era contra, achava que não era possível pagar o PLR para funcionários de entidades sem fins lucrativos. Todos os demais, inclusive grandes nomes, como o Estevão Mallet, que é o grande jurista e professor da São Francisco de Direito do Trabalho, ele fala, inclusive ele fala que a lei chama participação no lucro e resultados das empresas, e quando eu coloco resultados, é justamente para atingir as entidades sem fins lucrativos, porque ela não tem lucros, ela tem superávit, tem, enfim, resultados, mas não tem lucro. Então, ele até chega a isso, ele fala, olha, é tão possível que até a lei fala em resultado. Tá? Mas eu, pesquisando na Justiça Federal,
não descobri. Eu acho que valeria a pena uma ação declaratória em que o juiz federal declarasse que esse PLR ligado ao trabalhador não tem nada a ver com a participação no lucro e resultado prevista e proibida no Código Tributário Nacional. Então, eu acho isso aí é uma colocação, porque isso diminui muito os custos dos trabalhadores, né? Eles não deixam de receber, é algo lícito, algo legal, e diminui muito o custo para a entidade do terceiro setor, porque sobre a folha de pagamento não inclui o PLR e nem o imposto de renda. Até R$7 mil, o trabalhador não paga imposto de renda sobre o PLR. E não soma, não pega o salário, soma para ver a faixa. É separado. O salário dele se verifica se tem imposto de renda e o PLR em separado. Então, é vantagem para todo mundo, né? E é algo lícito, está na lei, previsto, sem problema nenhum. Tá? Então, fica aqui uma provocação, né? De repente, essa plataforma, não sei, alguém entra com essa ação na Justiça Federal, que eu acho que seria um grande ganho para as entidades do terceiro setor. A outra questão que eu queria falar é com questão às cooperativas. Tá? Eu sou uma apaixonada por cooperativa. Eu acho que cooperativa é uma das formas mais democráticas de se trabalhar, né? A cooperativa, ela tem uma questão que eu acho fantástica, porque ela é uma sociedade de pessoas, não é uma sociedade de capital, né? Então, só pode ser sócio da cooperativa quem realmente trabalha na cooperativa. Você não investe numa cooperativa em dinheiro, você tem que trabalhar na cooperativa. E o interessante da cooperativa é que podem ter 10 sócios. Cada sócio tem um número diferente de cota da cooperativa, né? Eu tenho 1, a Laís tem 5, a Paula tem 10, a Regina tem 20, e assim por diante. Mas cada uma, independentemente do número de cotas, tem um voto. Então, eu tenho 10 cotas, a professora Eunice, que nós nos encontramos quinta passada, né, professora Eunice? Parece que a gente está marcando. Ela tem 1.000 cotas, ela vai ter um voto, eu também vou ter um voto. Então, é a sociedade de trabalho mais democrática que existe. A diferença dela ter 1.000 cotas e uma vai ser a hora que eu sair e eu tenho que vender essa cota, ou para um novo cooperado, ou para algum cooperado, ou para a própria cooperativa. Eu não posso vender para terceiro que não tem relação com a cooperativa. Ela pode ganhar mais dinheiro e eu menos na saída. Mas questão de voto é um, né? Então, politicamente, fica muito interessante gerir uma cooperativa quando todas as pessoas, quando todos os cooperados têm direito a um voto. Eu sei que isso é trabalhoso, por outro lado, isso é muito democrático, né? E a Laís me confirmou que as cooperativas podem ser parceiras do Estado, são classificadas como organizações da sociedade civil. Eu estava com medo disso, porque eu lembro da época do Maluf e do Pita, que a Regina falou aí, que teve as cooperativas de saúde, né? Foi uma confusão, por quê? Porque, infelizmente, muitos empresários viram as cooperativas, né, como uma saída para não pagar encargos para os trabalhadores. Ou seja, usaram a cooperativa para fraudar a lei. Tem que dar problema mesmo, né? Tem que dar problema mesmo. Tanto que na Justiça do Trabalho, cooperativa era um palavrão, né? Várias empresas mandavam todos os trabalhadores embora, criava uma cooperativa, o trabalhador saía da sala de rescisão, entrava na outra sala, aderia à cooperativa, virava um cooperado, não sabia o que era cooperativa, não sabia nada, né? E continuavam trabalhando, e era evidentemente fraude, não tinha assembleia, não tinha voto, o cooperado não tinha voz, e aí, até que em 2000, até anotei aqui a data, 2012, surgiu uma lei nova de cooperativa, já acabou o tempo, né? Eu vi aqui, desculpa. Eu achei que ia dar para falar um montão de coisa. Deixa eu só terminar isso, que eu acho que é importante. Tem a lei nova da cooperativa de trabalho, que é a lei de 12.590 de 2012,
onde se cria a cooperativa de trabalho, tá? Diminui o número necessário de sócios da cooperativa, garante direitos mínimos para os cooperados, como uma jornada de 8 horas com possível compensação, mas aí a compensação não entra na CLT, vai estar no estatuto, repouso semanal remunerado, a retirada noturna maior que a diurna, mas vai estar no estatuto qual vai ser essa retirada, tá? Não precisa seguir a CLT, pagamento de salubridade e atividades perigosas, mas não precisa ser da CLT, e acidente seguro do trabalho. Então, eu acho que as cooperativas realmente, tendo essa vontade de ter uma gestão coletiva, é uma forma realmente de organização do terceiro setor, lembrando, por último, que tem as cooperativas sociais, né, que eu raramente vejo, acho extremamente interessante, e pena que acabou meu tempo, que eu queria falar mais sobre cooperativa, mas de qualquer jeito eu agradeço. Se alguém tiver mais interesse nisso, pode entrar em contato comigo, porque de cooperativa eu entendo, gosto, e acho que é uma bela saída para o terceiro setor. Muito obrigada, gente, devolvendo a palavra.